atividade 5, essa aqui é a 5, é a álgebra, mas o contexto é o contexto da álgebra no contexto algébrico. Então tem lá a 5.1, então não tem figura, tem um texto e a gente vai interpretar essa frase, esse texto matemático. Diz assim, o triplo de um número adicionado à sua terça parte. O triplo de um número. Esse número, como ele não é conhecido, ele é número x. Então o que é o número? O número aí no caso, o número eu vou chamar de x. Vou trocar o número por x, porque ele é desconhecido. O triplo de um número, então a expressão vai ficar assim, 3x adicionado a terça parte de um número. Então o número é x, a terça parte do número, a terça parte do número, como é que eu vou escrever a terça parte do número? É o número dividido por 3. Então eu vou somar o triplo do número, se o número é x, o triplo é 3x, somado ou adicionado a terça parte, mais x sobre 3. Então essa daqui é a atividade 5.1, 5.1, A. Aí a letra B, o cubo de um número, então vamos fazer aqui a B. Então, sempre lembrando, o número é igual a x. O cubo do número, cubo do número. O cubo do número é igual a x elevado a 3. Esse é o cubo do número, x elevado a 3. Então a B fala que é para fazer assim, a letra B. O cubo de um número adicionado a 5. Então o cubo de um número é x ao cubo, adicionado é mais 5. Veja que nas duas, o que eu estou tendo aqui? Uma expressão algébrica. Aqui eu tenho uma expressão algébrica. Aqui ela está algebricamente falando. Quando a gente enuncia ela falada, a matemática escrita, né? Ela lida, a matemática lida, ela é lida assim, o cubo de um número adicionado a 5. A matemática algébrica escrita é assim que escreve, x ao cubo mais 5. Aí fala lá a letra C agora. Letra C. A diferença entre um número elevado à quarta potência e o seu dobro. Então, o número, mesma coisa, o número é x. Quarta potência do número, né? Quarta potência do número, quarta potência do número é x elevado a 4. A quarta potência é x elevado a 4. Então, a diferença entre um número elevado à quarta potência e o seu dobro. Bom, então, aí o dobro do número. O dobro do número é 2x. Então, o dobro do número, o que é para fazer? É para fazer a diferença entre o número elevado à quarta potência, então x à quarta, diferença é menos 2x. Aí tem lá, D, o quadrado da diferença de dois números. O quadrado da diferença de dois números. Então, como é dois números, então um número é um número, o outro número é outro número. Não pode ser o x para representar os dois números. Então, tem aqui um número. Isso aqui agora a letra C. Observe que eu estou fazendo essa atividade como exemplo. Então, essa vocês não vão ter que fazer sozinhos, 5.1. Então, a letra D. Então, está dizendo assim, o quadrado da diferença de dois números. Então, eu tenho assim, um número eu vou chamar de x. Como tem dois números, tem o outro número. O outro número eu vou chamar de y. Se eu chamar o outro número também de x, então eu vou ter um número só. Ou poderia ter os dois números iguais, né? Mas eu quero que os números sejam diferentes. Um número é x e o outro número é y. E aí é para fazer o quadrado da diferença de dois números. Então, quadrado da diferença de dois números. Então, vamos fazer a diferença. A diferença é x menos y. Eu vou pegar esse menos esse. Não importa aí a ordem. Se fizer também y menos x, também é diferença.
Aí teria que, dentro do contexto, né, como foi colocado ali, não fala se é o x, está falando dois números, também seria dois números. Então, a diferença de dois números, então x menos y, como é o quadrado, então é elevado ao quadrado. Ou poderia ser assim também, y menos x elevado ao quadrado. Porque aí, nesse caso, é a diferença de dois números. Um número é o y e o outro número é o x. Ou um número é o x e o outro número é o y. Então, note que, como é elevado ao quadrado, né, a diferença dos dois números é y menos x ao quadrado, ou pode ser x menos y ao quadrado. Aí a letra E. O produto da quinta parte de um número, então a quinta parte de um número, quinta parte do número. Quinta parte do número é o x dividido por 5. Quinta parte do número. E pelo seu antecessor, o antecessor do número, é 1 a menos. Então, se o número é x, o antecessor do número é esse x menos 1. O antecessor é uma unidade a menos do que o x. Então, quem que vem antes do x? O x menos 1. Eu não sei o x, então eu escrevo de forma algébrica. Aí está falando assim, então o produto da quinta parte, então o produto é assim, x sobre 5 vezes o seu antecessor. Como ele é uma expressão com dois termos, eu coloco um parênteses. Então o produto é o vezes a quinta parte vezes o seu antecessor. Aqui a gente terminou então a 5.1. Aí vem a 5.2. A 5.2, deixa eu apagar a luz aqui para a gente continuar. 5.2. Um grupo de aluno recebeu como atividade extra-classe a seguinte expressão algébrica. Para simplificarem e apresentarem a resposta anteriormente, a seguinte expressão algébrica para simplificar. Então tá, os alunos devem simplificar essa expressão algébrica aqui, ó. Então 5.2, a expressão algébrica que foi colocada, então abre um colchetes, 3 vezes x ao quadrado vezes y vezes x ao quadrado vezes y dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado. Aqui fecha. Então ficou lá. X ao quadrado vezes y ao quadrado. Aqui tem um parênteses. Então vamos primeiramente fazer o seguinte. Como aqui é tudo multiplicação, a gente pode observar que está tudo multiplicando. Embaixo também está tudo multiplicando. Então, não é necessário esse parênteses, não precisa dele, porque está tudo multiplicando. Não tem outro sinal, né, que não seja o vezes. Então, em cima, poderia ficar assim, 3 vezes x ao quadrado vezes y vezes x ao quadrado vezes y. Né? Pode tirar isso aqui também, em cima. Embaixo ficou x ao quadrado vezes y ao quadrado, igual. Então, se eu tenho em cima um número e embaixo o mesmo número, quando eu divido, isso dá 1. Então, isso vai ficar equivalente a 1. Então, aqui ficou valendo 1 e em cima ficou valendo 1. Se eu pegar esse y vezes esse y, vai dar y ao quadrado. Então, esse y e esse y, dá para cortar com esse y ao quadrado. Então, isso aqui também vai ficar valendo 1. E aqui os dois juntos também vai ficar valendo 1. De modo que, aqui foi cortado, né? Isso aqui foi cortado, aqui também ficou valendo 1. Então, se a gente olhar o que ficou sobrando em cima, sobrou 3, 1 e x ao quadrado. Então, vamos multiplicar 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. E embaixo ficou 1 vezes 1. Dividindo por 1, isso é como se não tivesse nada, né, embaixo.
Não precisa pôr um que está embaixo.